Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença do Anastasia aqui em nossa cidade, na nossa sede. É um prazer, a casa vai sempre estar aberta para você. Gostaria também de agradecer os nossos deputados aqui, o Luiz Humberto, o Felipe Atier, que sempre nos prestigiaram. Também aos demais presentes e autoridades, ao vice-governador candidato, o Marcos Montes de Uberaba, e a todos os empresários presentes e aos membros, colegas aqui do G7. A pergunta inicial seria o seguinte: a substituição tributária é um enorme problema para as empresas, principalmente as pequenas e médias. Como pretende corrigir uma situação onde o ICMS é pago no recebimento da mercadoria e não da venda? A segunda seria o seguinte: o ICMS e o IPVA são impostos estaduais com participação municipal. Atualmente, o governador não tem repassado a parte dos municípios. Não seria adequado uma lei estadual que definisse o envio direto da parte de cada um e não um repasse feito pelo Estado? A infraestrutura é um assunto que precisa atenção. Em nossa cidade, o Estado está devendo muitas obras prometidas e não realizadas. As PPPs poderiam ser uma solução? Então, são essas as três perguntas. E uma última que eu gostaria de formular, que é a seguinte: seu futuro vice-governador, Marcos Montes, é de Uberaba, cidade amiga aqui do lado, mas, sendo assim, gostaríamos de ter a nossa cidade também representada em seu governo. O seu plano de governo contempla algumas secretarias relevantes para Uberlândia? Muito obrigado, meu caro Cícero. Vejam que a sua quarta pergunta já causou uma grande adesão, que tem minha total simpatia. Mas, para isso, primeiro eu tenho de ganhar as eleições. Eu só posso cogitar de montar governo depois de eleito, sob pena de colocar os carros diante dos bois. Mas não há dúvida alguma que a cidade de Uberlândia, como um todo, tem valores, nomes do mais alto valor e calibre, aptos a integrar, e não só um governo estadual, mas também um eventual governo federal aliado nosso, que, volto a dizer, tem confiança em fazer, tem confiança na vitória de Geraldo Alckmin. Isso permitirá a indicação de grandes nomes também ao governo federal. Comecei respondendo pela quarta, vou à primeira. A substituição tributária é um dos temas mais cálidos, mais quentes nas questões de finanças públicas e do relacionamento entre o poder público e o empresariado, especialmente do comércio, que a substituição acaba afetando as médias e pequenas empresas. A substituição não foi criada em Minas. Ela existe hoje há alhures pelo Brasil afora, como forma de, na visão do fisco, facilitar a tributação e evitar a sonegação. Repito, palavras do fisco, em geral. Agora, sabemos que ela distorce a realidade. Eu sou testemunha disso. A substituição distorce a realidade e causa um esvaziamento, uma descapitalização das empresas, que muitas vezes são obrigadas a recolher sem ter feito ainda a venda. E sem contar o problema da cascata, que cria um problema gravíssimo. E por isso eu disse, o ICMS tornou-se não um tributo, mas tornou-se um pesadelo na vida dos empresários e da vida econômica brasileira. Ele tem de ser substituído o mais breve possível na reforma tributária, que é imediata no novo governo, pelo IVA, que vai acabar com esse tipo de modelagem e vai unificar a alíquota no Brasil. Então, eu acho que é fundamental o apoio à visão do IVA. É a solução. Pior que em Minas Gerais, além da substituição, o que o atual governo fez contra o voto dos nossos dois deputados que estão aqui, que votaram contra, criou-se um adicional de duvidosa constitucionalidade. Tenho recebido muitas queixas das lideranças empresariais, especialmente do comércio de Minas toda, de uma alíquota de 7,5% a mais, e que, de fato, é muito discutida. Essa matéria já foi objeto de judicialização. E nós vamos ter de averiguar, de fato, se tem procedência ou não, porque, me parece mesmo, o cheiro é estranho. E vamos ter de tomar as medidas necessárias a isso. Então, esse é o caso da substituição. Sua segunda pergunta, eu até anotei que foram 4, é relativo ao IPVA e ao ICMS, a transferência automática. É uma possibilidade. Isso não ocorre na União, porque a União também recolhe. O Estado tem uma participação no imposto de renda e no IPI, mas depende do FPE.
e os municípios dependem do FPM. Então, normalmente, demora-se a fazer esse repasse 3 vezes por mês. Mas, dentro da reforma tributária, eu acho que é correto, porque o dinheiro não pertence ao Estado. Eu confesso às senhoras e aos senhores que eu milito na administração pública há 35 anos. Comecei na faculdade ainda, com o professor Paulo Neves Carvalho, que vinha muito aqui a Uberlândia, alguns celebridades, Alberto se lembra muito dele, e, na época, um dos seus pupilos aqui era o professor Luiz Carlos, me lembro muito, da Universidade Federal, aqui de Uberlândia. Eu nunca, em 35 anos de gestão pública, eu podia imaginar que eu veria o que eu estou vendo hoje, que é uma aberração. O Estado retendo o que é do município. Que não pagar um convênio, vá lá, porque o convênio é uma verba discricionária, é um plus, é extraordinário. Agora, não pagar o dinheiro que é do município, nunca vi. Então, estou horrorizado e certamente seria uma das soluções que isso não pode permanecer, porque ele cuida o município e seu planejamento. A sua terceira pergunta foi relativa às PPPs. Como eu disse, nós temos que ter criatividade para ajudar na infraestrutura. Hoje, o Tesouro do Estado não tem condições de enfrentar grandes obras de infraestrutura. Nem o Tesouro Nacional. Nós vamos precisar fazer PPPs. Nós vamos fazer mais que PPPs. Por isso eu chamei o Ataíde, que é o autor da Lei Federal de PPPs. É uma mente criativa, uma mente que é geniosa e criativa. Geniosa de gênio, não de mau gênio. É uma mente inteligente, com o objetivo exatamente de termos ideias, temos de ser alternativos. Nós temos ao patrimônio do Estado, que é grande, para alavancar investimentos, desde que tenhamos credibilidade. O mundo está cheio de dinheiro, o senhor sabe disso melhor do que eu. Tem investimento para todo lado. Só que aqui no Brasil o dinheiro chega pertinho, chega no litoral, cheira o ambiente, fala, ih, no Brasil eu não vou. Não tem confiança jurídica. Eu não dá tempo de responder, que tem 7 segundos, mas na próxima eu conto o caso da CEMIG para perceber o que é falta de segurança jurídica. Teremos muitas PPPs. Obrigado, candidato, pela resposta.